Olá, meninas e meninos, tudo bem? Cá estou eu, hoje vai ser mitologia grega e vou falar de Penélope, a esposa de Odisseu, tá? A personagem da obra de Homero, tá? Quem era Odisseu? Odisseu era da ilha de Ítaca e em Roma teve o nome de Ulisses. Então, às vezes eu falo Odisseu, outras vezes eu falo Ulisses, é a mesma pessoa, tá bom? Mas primeiro vou falar do Homero, o autor dessas obras gigantescas que eu já falei, Ilíada e Odisseia, que são tão importantes, são as primeiras obras escritas sobre a Grécia, sobre a mitologia, sobre os hábitos de vida. Por isso que os primeiros tempos da Grécia Antiga são chamados de homéricos, graças a Homero, tá? Quem era Homero? Teria nascido em Esmirna, atual Turquia, ou em alguma ilha do mar Egeu, no século 8 a.C. 8 a.C., tá? E ele foi, como eu disse, o autor das obras máximas, grandiosas, épicas, chamadas Ilíada e Odisseia. Agora, a origem, a história, o nascimento de Homero é controverso. Pra vocês terem uma ideia, 8 cidades disputam a honra de terem sido a terra natal do poeta. E quanto à Odisseia, que é a segunda obra dele, que é uma sequência da Ilíada, que acreditada também a Homero, mas é contestada por alguns historiadores, sabe por quê? Porque esses historiadores que contestam a autoria da Odisseia de Homero acham que ela foi escrita 1 ou 2 séculos após a Ilíada. Mas isso é um grupo, tá? A maioria, para a maioria dos historiadores, Homero é sim o autor da Ilíada e Odisseia, tá? Bom, então é o precursor de toda a história grega, da história da mitologia grega. Por isso, como eu falei, os tempos homéricos são os primeiros tempos da Grécia, foram as primeiras fontes da história grega, né? Foram contadas por Homero, tá? Bom, e são tão importantes essas obras que Homero foi reverenciado por tão grande autor que vai acontecer muitos séculos depois uma coisa muito interessante. Ele é famoso, essas obras dele ficaram famosas e atravessaram séculos. E no século I a.C., quando o primeiro imperador de Roma era Otávio Augusto, vocês lembram que Otávio Augusto, né, foi o primeiro imperador depois do período da República Romana. Ele governou de 27 a.C. e vai governar até 14 depois de Cristo. Então, ele é o primeiro, considerado o primeiro imperador romano, tá? E ele, conta-se que ele, 8 séculos depois que Homero teria escrito a sua Ilíada e Odisseia, o que ele fez? Chamou Virgílio, que era o intelectual mais completo da Roma Antiga. Chamou Virgílio e encomendou, Otávio Augusto, primeiro imperador, chamou Virgílio e encomendou-lhe uma obra que superasse Homero, que superasse a Ilíada e a Odisseia, que explicasse e glorificasse todas as conquistas e glórias do Império Romano, tá? Ele falou que era uma obra que mostre Roma, né? A riqueza, a glória de Roma, que suplante Homero. Bom, então, ele escreveu, durou 10 anos, ele escreveu a obra chamada Eneida, tá? O Virgílio, para contar a grandeza de Roma. E já contei também isso, que ele começou a história da Eneida do final da Guerra de Troia, tá? Já expliquei tudo, tem uma aula sobre a Eneida, vocês revejam, tá? A Eneida, de Virgílio, foi escrita no século I a.C. e conta a saga de Enéas, por isso que tem o nome de Eneida.
que era um troiano, filho do mortal Anquises e da deusa Afrodite, Vênus em Roma. Ele, Enéas, protagonista dessa obra, fugira de Troia com seu filho e seu pai, Anquises, e alguns sobreviventes, quando a Troia estava em chamas, estava no fim. E ele saiu assim com a missão de fundar uma nova Roma. Fundar Roma, uma nova Troia. Então Enéas seria o ancestral heróico e semidivino do povo romano. Então ele aproveitou a grandiosa obra, né, de Homero, da Ilíada, e escolheu um herói troiano para ser o fundador da grande Roma, tá? Bom, essa história também já contei, revejo Enéas, tá? Mas voltando atrás, no século 8 a.C., quando Homero teria escrito a sua Odisseia, como eu falei, uma sequência da Guerra de Troia. A Odisseia conta as aventuras de Odisseu, como eu já falei, marido de Penélope, ambos reis da ilha de Ítaca. E esse é o assunto desta aula. O que eu falei agora foi só para ilustrar e entrar no assunto, tá? Diz Homero, na sua Odisseia, que Odisseu fora antes um dos pretendentes à mão de Helena, tá? A jovem que possuía a reputação da mulher mais bela do mundo. Helena, lembra da Helena? Que Paris raptou e levou para Troia e provocou a guerra de Troia. Então, Homero, na sua Odisseia, diz que Odisseu, né, que é Ulisses, o rei da ilha de Ítaca, também era um pretendente à mão de Helena, que era considerada a mais bela do mundo, mas a concorrência foi muito grande, era muito grande. Muitos queriam casar com Helena, reis, heróis, etc. E seu pai Tíndaro, vendo aquela multidão de gente que queria casar com a filha, ele ficou indeciso, hesitou em tomar uma decisão nessa escolha, pois temia brigar, enfurecer algum pretendente. E assim saísse prejudicado no seu reino. Então, Odisseu teve uma ideia e resolveu o impasse. Propôs que Helena escolhesse o pretendente que quisesse. E todos teriam que jurar que respeitariam a sua escolha. E assim foi feito. Helena escolheu Menelau, que se tornou depois o rei de Esparta. Tá? Essa é outra história. Então Odisseu não ganhou a mão de Helena, passou a pretender a mão de Penélope. Quem era Penélope? A filha de Icário, rei da Lacônia. Mas ela também tinha muitos pretendentes. A sua mão, que também era belíssima. Então o pai, chamado Icário, organizou uma corrida entre os pretendentes da filha. E o que ganhasse a corrida, casaria com a filha. E quem foi o vencedor? Odisseu. Então os dois casaram. Odisseu, Ulisses em Roma e Penélope, tá? Mas após o casamento, Icário, o rei da Lacônia, pai de Penélope, não se conformava que a filha ia embora tão longe e propôs ao casal para que vivessem na Lacônia, onde ele era o rei. Mas Odisseu recusou, não queria deixar seu reino de Ítaca. Então Icário, ainda não desistindo, tentou convencer a filha Penélope para não ir embora, para ficar na Lacônia. Mas ela também foi em vão esse pedido. E quando o casal, Penélope e Odisseu, já casados, estavam a caminho de Ítaca, Icário os seguiu, implorando para a filha Penélope não o deixar. Homero, então, conta, na sua Odisseia, que Penélope, vendo os rogos do pai, parou em sua frente e ficou um tempo em silêncio. Odisseu, então, vendo
aquela cena, a mulher parada na frente do pai, pressionou-a para que respondesse se ela queria ir com ele para Ítaca ou ficasse com o pai. Sua resposta foi cobrir o rosto com o véu e seguir o marido. E lá foram eles para Ítaca. Icário, o pai, ficou com aquela imagem na cabeça, ver a filha pondo o véu e seguindo o marido. Aquela imagem ficou tanto na cabeça que ele mandou fazer uma estátua ali, onde ele viu a filha, né, na sua frente. E essa estátua recebeu o nome de Pudor, em homenagem a Penélope, sua filha. Bom, e eles foram lá para Ítaca. Cerca de 1 ano, mais ou menos, de união, Odisseu e Penélope tiveram que se separar. Ele teve que partir para lutar na guerra de Troia, deixando sua amada Penélope e seu filho recém-nascido, chamado Telêmaco. Deixa só uma parte, só para vocês relembrarem. A Grécia Antiga era dividida em cidades e estados, cada uma com o seu rei. Mas se alguma entrasse em guerra, todas se uniam para lutar pela Grécia, pela Hélade, tá? Bom, e ele então foi para a guerra. Depois de 10 anos, vocês sabem que a guerra de Troia durou 10 anos, o destino de Ulisses ficou desconhecido. Ele não voltou para Ítaca, nem para Penélope, nem para seu povo. Sumiu. Ninguém sabia se estava vivo ou morto, mas acreditava-se que teria morrido, porque senão ele teria voltado para Ítaca. E como todos pensassem que Penélope era uma rainha viúva, a ilha se encheu de pretendentes à sua mão. Até seu pai insistiu para que ela casasse, mas ela não casou. Ela acreditava na volta do marido. Bom, vou dar uma parte. Por que ele sumiu? Depois eu continuo a história da Penélope. Por que o Odisseu sumiu? Por que ele não voltou depois de 10 anos de guerra? Por que ele ainda vai ficar mais de 10 anos desaparecido? Tem várias versões, eu vou contar 2. Uma versão diz o seguinte: ele foi o autor do Cavalo de Troia, vocês sabem, né? Que fez a vitória dos gregos, né? Essa história vocês já sabem. Então, diz que ele, no seu orgulho, virou para o mar e falou: não precisei dos deuses, a minha inteligência salvou os gregos, a Grécia. Se não fosse o cavalo de Troia, não teríamos ganho a guerra. Então, graças a mim, não precisamos dos gregos. Então, Poseidon vendo, os deuses em geral vendo a sua petulância, castigou durante 10 anos, porque ele teve que enfrentar no mar tempestades, aventuras, perigos, e ele não conseguia voltar para a sua ilha de Ítaca, tá? Tem outra versão que diz o seguinte, que Poseidon, de novo Poseidon, que o castigara porque ele matara seu filho numa luta. Bom, de qualquer maneira, Odisseu ficou 10 anos nessa luta para voltar para sua ilha de Ítaca. Até hoje, uma odisseia são aventuras. No nosso dicionário está, a minha vida é uma odisseia, uma aventura, tá? Bom. Mas, voltando à ilha de Ítaca, um monte de homens que queriam casar com a rainha. E ela não queria, porque ela acreditava na volta do marido. Então, diante de tanta insistência desses pretendentes à sua mão, ela disse o seguinte: eu só vou casar e vou escolher com quem eu quero casar quando eu acabar de tecer este sudário. O que é um sudário? É para cobrir o morto, né? É tipo um lençol para cobrir o morto antes de ser enterrado. Um sudário para meu sogro Laertes. Acho que ele estava muito doente, então ela achava que ia morrer, então estava tecendo um sudário. E todos haviam tecer dia após dia, ela sempre ali naquela roca tecendo aquele sudário. Só que de noite ela desmanchava uma parte, a maior parte.
Então nunca acabava. Por isso que ela conseguiu enganar seus pretendentes durante anos. Mas, depois de 20 anos, Odisseu retornou. Ele ficou 10 anos na guerra e 10 anos tentando voltar. Como eu falei, tendo que enfrentar perigos e aventuras, tá? Telêmaco, seu filho que já era adulto, né? Tentou achá-lo, foi procurá-lo e acabou encontrando numa ilha, o pai. Então, houve um encontro de Telêmaco e filho fora de Ítaca. Aí ele levou o pai, disfarçado de mendigo, para o palácio e pediu para a ama, ex-ama de Ulisses, ou de Odisseu, que era comum quando um mendigo, uma pessoa chegava, ela lavava os pés. Então a ama foi lavar seus pés. E ao lavar os pés, o identificou como Ulisses, como Odisseu, por uma cicatriz que ele tinha nos pés. Bom, depois, tanto o filho, né, quanto o pai, né, o Odisseu, pediram para a ama não falar nada que ele era Ulisses, que ele era Odisseu, tá? Porque ele chegara disfarçado de mendigo, já falei. Mas, já dentro do palácio, porque ele tinha medo de ser assassinado, se soubessem que era ele. Mas já dentro do palácio, se apresenta, né, de banhinho tomado, arrumadinho, na frente de Penélope. E diz que ele é Odisseu, seu marido. Mas ela não o reconhece. Ela não o reconhece e tem medo de achar que era ele, porque muitos, durante aqueles anos, fizeram passar por Odisseu. E ela, então, tinha medo de acreditar e não ser, tá? Aí, o marido lembrou, temos um segredo que só nós dois sabemos. Então, você vai saber que sou eu. Lembra quando nós casamos? Eu mandei fazer a nossa cama em cima de um tronco de árvore. Um tronco que estava preso na terra, numa raiz da árvore. Daquele tronco a gente fizeram a cama e a raiz permaneceu como a raiz da árvore presa na terra. E em volta foi construído o palácio. Então ela viu que era ele mesmo, tá? Que era o seu Ulisses, tá? Então, Odisseu, eles ficaram muito felizes, se abraçaram emocionados. E depois que ele teve uma tarefa a fazer, o que foi? Lutar contra os homens que assediaram Penélope durante aqueles anos todos e abusaram do reino durante sua ausência. Para terminar, segundo Homero, as almas dos pretendentes foram arrastadas ao inferno por Hermes. Hermes é aquele mensageiro, ele que levava as almas ao inferno. E a história termina quando Atena impõe uma reconciliação entre Odisseu e os familiares dos mortos. E assim acaba a história de Penélope, o símbolo da fidelidade conjugal da Grécia Antiga. Tchau!